Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver: Legislativo mobiliza dezenas de autoridades do Estado em defesa do Fundap. Aprovado projeto sobre economia de água em estabelecimentos que lavam veículos. Presidente da Assembleia recebe homenagem do Ministério Público Estadual. Lideranças políticas lotaram o plenário da Assembleia. Eles se mobilizam pela retomada do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Entre as ações sugeridas durante o encontro está a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. O objetivo é apurar possíveis irregularidades na aprovação da medida que, na prática, acabou com o Fundap. A Assembleia Legislativa vai instalar CPI para investigar denúncias veiculadas por meios de comunicação de que senadores teriam recebido propina para aprovarem, em 2012, alterações que esvaziaram o Fundap, o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias. Segundo relatos de delações premiadas à Operação Lava Jato, a empresa Odebrecht teria pago 4 milhões de reais para garantir a aprovação da medida. A decisão de criar a Comissão Parlamentar de Inquérito foi anunciada em reunião da Casa, coordenada pelo presidente Teodorico Ferraço. Quem sugeriu a criação da CPI foi o senador Magno Malta. Eu acho que essa CPI é mais importante que qualquer outra coisa, até as ações de Brasília. Aí você fala, mas aqui no Estado, claro, porque a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito, ela pode convocar os personagens. Esse Cláudio pode vir para cá, mando na liberação do doutor Sérgio Moro, e verbalizar aqui e dizer que para todo mundo foi um crime. O Fundap foi tirado por capricho da Odebrecht. A própria Odebrecht pode assumir hoje, depois da carta dela pedindo desculpa à nação e dizendo que agora fará tudo certo. E eles mesmos fizeram a delação, tanto os donos, o pai quanto o filho, e assumir esse crime e trazer o senhor Mantega, que é o ex-ministro da Fazenda, também criminoso nesse processo, e tantos outros, para que venha aqui e fazer uma cariação aqui. Eu acho que a visibilidade que essa CPI estadual vai dar, forçando e mostrando a verdade dos fatos, para que as cortes superiores decidam em favor do Espírito Santo, não tão somente criando a nulidade da resolução que tomou o Fundap, mas também criando todas as condições para que nós sejamos ressarcidos desses 4 bilhões que nós tomamos de prejuízo nesses anos que nos foi tirado. Vai ser um colegiado importante para a Assembleia Legislativa, junto com as demais instituições, promover um aprofundamento das investigações a respeito de várias irregularidades já citadas em todo o processo de extinção do Fundap, analisando inclusive e evidenciando para a sociedade capixaba e para o Brasil as consequências na área social, na economia do Espírito Santo, sobretudo para o município, a partir de uma decisão contaminada, de uma decisão que representa uma violência forte contra o nosso Estado. O senador Ricardo Ferraço também participou do encontro, que deu início ao movimento estadual pela volta do modelo antigo do Fundap. Nós precisamos que essa luta seja uma luta de todos os capixabas, e a gente, no âmbito do Senado, já apresentamos um projeto que sinaliza e que reivindica a anulação por vício de origem, por desvio de finalidade. Fomos ao Procurador da República, vamos ao Supremo Tribunal Federal, enfim, nós vamos às últimas consequências para reparar o nosso Estado dessa canalhada que se juntou para subtrair isso que era um instrumento muito importante do nosso Estado e dos nossos municípios. O governador Paulo Artung foi representado no evento pelo Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Rabelo Vieira. Nós já constituímos uma comissão formada por procuradores do Estado para estudar o assunto. Nós aguardamos a homologação da delação premiada para que efetivamente nós possamos decidir qual é o caminho jurídico a se adotar nesse tema tão caro para o capixaba, que é o fim do Fundap.
A mobilização ainda teve apoio de representantes de prefeituras. Era um recurso que representava em torno de 10% do orçamento dos municípios capixabas. Então nós vamos estar junto com os nossos senadores, junto com os nossos deputados estaduais, na busca de uma revogação ou do cancelamento dessa lei que acabou com o Fundap, porque com certeza o Fundap hoje ele é muito estratégico e é muito importante para os municípios capixabas. Neste começo da semana, a última antes do recesso legislativo, os deputados realizaram 2 sessões. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e traz os detalhes sobre as votações. Luciana, na sessão que aconteceu no período da tarde, o plenário aprovou o projeto do deputado Amaro Neto, que obriga lava-jatos, postos de combustíveis e estabelecimentos similares a instalarem sistemas e equipamentos para armazenamento, captação e tratamento da água da chuva. Empresas como empresas de ônibus, empresas de transporte coletivo, postos de combustíveis e lava-jatos, isso já acontece em várias cidades do Brasil. Para se ter uma ideia, em Goiás, em muitos municípios, em São Paulo, em alguns estados isso já acontece como lei estadual. O que a gente quer é que num primeiro momento, não só na questão ecológica, a gente pense também para o empresário. O empresário vai ter, dependendo da localidade, do seu empreendimento, um custo inicial para poder fazer a adaptação com calhas para que possa captar água da chuva, depois uma cisterna para o armazenamento e até mesmo, se avançar, ele quiser avançar na sua empresa, ele ter também um trabalho de reuso da água. Mas em contrapartida, em menos de um ano, ele vai ter uma economia girando de 30% a 80%, não só do volume de água utilizado, como também na conta de água. Já pela manhã, o plenário aprovou o projeto do governo que revogou uma lei de 2013 que criou 450 cargos efetivos de cuidador. Essa legislação também permitia que o Executivo realizasse contratação temporária até que fosse realizado concurso público, que não foi feito. Na justificativa, o governo alega que é necessário revogar a lei devido à incompatibilidade de perfil entre o cuidador e o aluno com deficiência. Isso não influencia, em hipótese alguma, com o fim do cuidador, nem tampouco da carreira. O que se leva em conta é de que essa especialidade de contratação, ela se dá pelo contrato temporário, por conta de que alguns alunos que têm algum problema especial, alguma deficiência especial, ela pudesse, de certa forma, em um determinado ano, estar ali naquela escola do ensino médio e depois estar em outro colégio. Então, portanto, fazer a efetivação desses contratados talvez pudesse onerar o Estado com relação a isso. A matéria foi bastante discutida e, apesar de aprovada, recebeu votos contrários dos deputados Freitas, Gilcinho Lopes e Sérgio Majeski. Eu entendo que não poderia ter, não haveria como você ter, por exemplo, vamos fazer um concurso com uma vaga por escola para cuidador, que eu não sei realmente se ano que vem nessa escola vai precisar ou não, mas deveria ter o cargo disponível, ali o concursado na Secretaria de Educação ou na Assistência Social, não sei a quem caberia, mas acho que é a Secretaria de Educação, um número X de cuidador que vai ser distribuído. Por exemplo, nós temos os cuidadores da região da Grande Vitória, então esse ano não tem em Escola de Vitória, mas tem em Vila Velha, tem na Serra, tem em Cariacica, esse cuidador é locomovido para a região de acordo com a necessidade. Porque hoje, passando a ser só por DT, como já vem sendo feito, às vezes demora 3, 4, às vezes já entrou no mês de junho e a escola ainda não recebeu o cuidador, porque necessita fazer todo um processo seletivo e tal. Então, isso só atrapalha e tira o direito de uma criança, muitas vezes, de ir para a escola. Em defesa dos direitos da sociedade capixaba, o Ministério Público presta homenagem a membros dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. Confira. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Teodorico Ferraço, foi condecorado com Comenda Medalha do Mérito do Ministério Público Estadual. A homenagem é para o Poder Legislativo. O Ministério Público, com essa homenagem, enche o meu coração para dizer que nós temos que nos permanecermos unidos em favor das instituições. O Ministério Público é uma coisa sagrada.
E o Ministério Público vai vencer, porque o Ministério Público, embora com essas críticas, com tudo que está acontecendo no país, tem demonstrado que através da Operação Lava Jato, que está trazendo tanta preocupação a muitos políticos, está passando o Brasil a limpo, num momento muito importante para a nossa terra. Então, só posso dizer o meu muito obrigado ao Conselho do Ministério Público por essa grande homenagem. A mesma honraria foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça. Recebo essa homenagem muito emocionado. Meu pai, durante muitos anos, integrou o Ministério Público Estadual, chegou a Procurador-Geral de Justiça e encerrou as suas atividades como desembargador em vaga destinada à classe do Ministério Público. De maneira que eu tenho uma ligação afetiva muito grande com o Ministério Público, tenho o maior apreço pelos seus integrantes, a maior admiração pelos seus componentes, de maneira que essa homenagem me sensibiliza e me honra muito. A condecoração foi em reconhecimento a personalidades que se destacam na defesa dos direitos da sociedade capixaba. O Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Rabelo Vieira, procuradores de justiça aposentados e membros do Conselho Nacional do Ministério Público também foram homenageados. A Procuradora-Geral de Justiça falou sobre a importância da cerimônia. Saibam que Vossas Excelências, com suas virtudes e lealdade aos princípios democráticos que juraram defender, muito contribuíram para que nossa instituição se fizesse forte e independente, bastiando o regime democrático, da ordem jurídica e dos interesses mais caros e indisponíveis à pessoa humana. E lutaremos para mantê-la assim. O tom festivo e de comemoração não impediu críticas do Ministério Público e da magistratura ao projeto em tramitação no Senado que prevê punições de juízes e promotores por abuso de autoridade. O Ministério Público não se curvará diante de intimidações e de ameaças de tolimento de sua atuação. Continuaremos defendendo o exercício pleno do nosso mistério conferido pela Constituição da República. Nesse sentido, temos no Conselho Nacional do Ministério Público um importante aliado, pois ao promover o franco diálogo e a ampla avaliação, estimula o aprimoramento ministerial e contribui para o fortalecimento do parquê brasileiro. A responsabilidade dos magistrados do Ministério Público está prevista na Constituição e não precisaria nenhuma legislação ordinária para acentuar esta parte. Todos os magistrados, todos os membros do Ministério Público, todos são cientes das suas responsabilidades, conhecem os limites da sua atuação e, infelizmente, o Judiciário e o Ministério Público enfrentam hoje essa situação que eu reputo profundamente constrangedora. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais notícias da Assembleia Legislativa para você. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.